lá para a portaria do Ministério da Fazenda, isso porque quem acompanhou toda essa manhã, esse assunto na manhã de hoje, vem acompanhando esse assunto, o Banco Master também desde o início, a repórter Marília Ribeiro, ela está na portaria do Ministério da Fazenda, acompanhou a coletiva do ministro Fernando Haddad. Marília, conta pra gente então o que disse, a gente não conseguiu acompanhar aqui, o contexto começou um pouquinho depois, o que disse então o ministro Fernando Haddad sobre a questão específica do Banco Master e o que mais o ministro falou agora pela manhã. Muito bom dia, boa tarde já. Ne Oi, Neila. Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Contexto Metrópolis nesta terça-feira. Pois é, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, ele retornou das suas férias nesta segunda-feira, mas hoje foi o primeiro dia aqui em Brasília. Ontem ele fez despachos, né, lá em São Paulo e hoje ele começou aqui o trabalho efetivo em Brasília. Ele que deve se reunir com o presidente Lula no período da tarde, mas pela manhã ele trouxe alguns destaques para a gente, né? Ele falou a respeito do Banco Central, também falou sobre a sua possível saída do Ministério da Fazenda e também trouxe aí pontos sobre a reforma tributária. Mas vamos trazer um pouquinho sobre o Banco Master, Neila, porque ontem a gente, antes da reunião que estava marcada para acontecer às 2 horas da tarde, a gente chegou a conversar aqui no contexto. Foi a reunião entre o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e também com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e outros técnicos ali voltados tanto do TCU quanto do Banco Central. Nomes que a gente pode destacar aqui das duas partes é que, pelo lado do TCU, nós tivemos a presença do ministro relator desta ação dentro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, e pelo lado do Banco Central tivemos ali a parte toda de técnicos voltados do Banco Central. De acordo com Vital do Rego, houve ali então um acordo para que a inspeção, aquela inspeção que a gente veio trazendo ao longo de vários dias, ela possa acontecer, e de acordo com ele, ela deve durar aí 30 dias. Importante a gente destacar, Neila, que essa inspeção ela havia sido determinada pelo ministro relator Jonathan de Jesus, lá do TCU, só que ele acabou ali, por conta de pressão, ele acabou voltando atrás com essa inspeção e ontem nós tivemos essa reunião. E hoje aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele chegou a comentar sobre esse assunto envolvendo o Banco Master. Ele disse o seguinte, que já conversou com o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, na semana passada. Ele ainda afirmou que essa parte onde houve ali a convergência entre o Banco Central e o TCU para poder fazer essa inspeção, ela é vista para poder fazer o melhor e que as coisas devem caminhar para o lado certo. De acordo com Fernando Haddad, é necessário aí tomar cautelas cabíveis, porque esse é um assunto bastante delicado e de interesse público. Esse foi o ponto de vista apontado aí por Fernando Haddad. Ele não quis aprofundar muito esse assunto, porque é importante a gente trazer, né, que ainda segue investigação pela Polícia Federal e também lá no Supremo Tribunal Federal, que está sob sigilo. Nós temos ali a participação do ministro Dias Toffoli, que acabou colocando sigilo nessa questão envolvendo o Banco Master. Mas fato é que ontem, logo após essa reunião, que não durou nem uma hora, Neila, houve convergência entre o Banco Central e o TCU e deve sim acontecer essa inspeção e deve durar aí por 30 dias. A gente voltando a falar aqui do Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse, só para a gente poder destacar mais um ponto, Neila, ele afirmou, né, que trouxe que essa inspeção do Banco Central ele deve trazer transparência para poder ajudar e que ele está seguro do trabalho de Gabriel Galípolo e de toda a equipe do Banco Central. Importante destacar que Gabriel Galípolo foi o número 2 aqui no Ministério da Fazenda nessa terceira gestão do presidente Lula e foi indicado pelo próprio presidente para poder se tornar presidente do Banco Central. Além disso, Fernando Haddad falou sobre a reforma tributária. O juro Na real. tarde de hoje, nós teremos aí o lançamento da plataforma que vai tratar sobre a reforma tributária, esse projeto, né, que essa proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional ao longo de 2025 e no finalzinho de 2024. E agora o governo vem lançando essa plataforma. Um dos pontos ali importantes destacados por Fernando Haddad é sobre fake news voltadas a essa parte da reforma tributária. Ele disse que conta com a ajuda da imprensa para poder acabar com essas fake news em torno da reforma tributária e que o governo ele deve trazer aí ações para poder combater as fake news. Neila, além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a sua possível saída do ministério. Ele que já havia sinalizado que deve sim deixar a pasta ainda em 2025, de acordo ali com aliados, pessoas próximas a Fernando Haddad, ele quer sair do ministério, mas não quer se dedicar à vida pública, só que ele deve atender aí um pedido
do presidente Lula e deve continuar, deve fazer parte ali da sua campanha para a reeleição em 2026. Sobre isso, o que ele falou? Que vai conversar com o presidente Lula. Questionamos quando, ele falou que quando o presidente quiser conversar, Neila. Então fica mais esse ministério em aberto, se o ministro Fernando Haddad ele vai ficar aí. Ele já falou que deve ficar aí até fevereiro, mas a gente ouviu também, né, do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que ficaria até a aprovação da PEC da Segurança Pública, mas ele saiu na última semana. Vamos aguardar o que vai acontecer com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Neila. Muito bem, Marília. Obrigada por enquanto. Qualquer novidade, só nos chamar. Sobre o que a Marília estava dizendo do ministro Fernando Haddad, isso mesmo, o ministro Fernando Haddad já havia anunciado que sairia até fevereiro. Vamos ver se vai cumprir essa palavra, se essa conversa com o presidente Lula vai acontecer até fevereiro. Ele, que até já indicou o número 2 da pasta, que agora não é mais Gabriel Galípolo, que está no Banco Central, é Darildo Durigan, que deve assumir a pasta do Ministério da Fazenda até que passe esse período eleitoral. O ministro Fernando Haddad não deve esperar abril, que é o período de descompatibilização, onde se trocam as pessoas para quem quer concorrer às eleições do ano que vem, possa sair, né, dos cargos em que estão para poder concorrer a cargos eletivos eleitorais no ano que vem. Não é a intenção do ministro Fernando Haddad, ele disse que não quer concorrer, apesar de que o presidente Lula acha uma pena e ele e o Partido dos Trabalhadores querem ainda convencer o ministro Fernando Haddad a vir concorrer pelo Partido dos Trabalhadores para o Senado, que o presidente Lula quer sim uma base forte no Senado em 2026, mas Fernando Haddad diz que quer apenas apoiar o presidente Lula na sua campanha à reeleição para a presidência da República. Vamos ver, a conferir. Bom,